Boa noite, família da Fitsolante. Estamos aqui em mais um Pod Clube em estúdio, hoje para fazer uma conexão aqui com o mercado de autopeças, né? Que é a galera aqui do TorqueCast. Boa noite, Felipe. Boa noite, Boa noite, Daniel. Fábio. Boa noite, Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Cláudio. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Sempre bom participar com pessoas que têm o mesmo sentido ali de conversa, né? De levar conhecimento, compartilhar histórias. Tamo junto. E quem não. Pode deixar no aberto por enquanto, tá, Luiz? Quem não conhece, galera, o canal TorqueCast, tá? É um podcast que já até o César Riani, já César participou Riani, com vocês, o né? Trucão também passou por lá. Cássio Cortez passou por lá. Legal, legal. Tem Então, uma são galera aí personalidades. O César já teve 2 vezes com a gente aqui Legal, também. ele é um fofo. Um abraço pro César. César, gente boa demais, né? Então, É, fortaleceu boníssima. tanto Gosto que muito nossos canais, assim, não são muito grandes de número de verdade. inscritos, mas você vê o César, ele tá sempre Exatamente, participando exatamente. desses, Participando, né? né? Então, pessoal, hoje a gente vai conversar bastante sobre o cenário atual do setor de autopeças, né? Tanto que o mercado deles funciona semelhante ao nosso, que é distribuidor, as oficinas, as autopeças e tudo mais, né? E a gente Exato. vai fazer uma conversa de como funciona o de vocês, né? E como... O intercâmbio, né? Isso, fazer esse intercâmbio aqui, Legal. né? E a gente entender como a gente pode melhorar o nosso mercado e vocês também tentar ver o que a gente pode contribuir com vocês também, tá bom? Muito legal. Então, pessoal, então se você tem alguma curiosidade sobre o setor de autopeças, sobre o que mais gira negócio no setor deles, já pensa numa pergunta legal aí para vocês colocarem aí no chat, pra gente ter essa discussão legal, tá bom? Queria aqui, ó, mandar um abraço pro Cláudio lá da Brasil Acessórios, Ricardão lá da Gaisson, grande Ricardo, a Gaisson, uma das maiores lojas aí aqui de São Potência, Paulo. Bacana. Né? Então, galera. um abraço. Um abraço pra todo mundo. Robson também tá sempre fortalecendo. Rogers. O Manuel lá do Nordeste. Manuel fortalecendo aqui todos os lojistas. Pessoal, só falando, ó. O sorteio de hoje é para quem tá cadastrado com CNPJ no clube, tá? Então, para você se cadastrar, hoje a gente vai sortear um assento massageador, que tá na imagem que vocês vão lá no @instalador automotivo, lá no Instagram, tá? É um assento bem legal, que massageia as costas. Quem até tá o sorteando? Clube Automotivo. Ah, é da gente mesmo? A gente mesmo, tá? Essa aí até eu vou me inscrever lá pra ganhar, hein? Pode. Isso é top. Tem que ter CNPJ de oficina ou lojista, tá bom? Então, pessoal, só vai ganhar se tiver com o CNPJ cadastrado. Tá lembrando que nós temos uma plataforma, é um clube de descontos para lojistas, né? Pra você ter uma ideia, um dos lançamentos de desconto que a gente tem lá na plataforma é que você pode ter 40 centavos de desconto a cada litro de combustível que você colocar. Olha que legal. Que massa, né? hein? Você vai no aplicativo, vê quais postos são lá, Cadastrado, estão né? conveniados lá, e se ele tiver convênio, você vai só clicar no botão, vai solicitar o desconto, e você vai ganhar 40 centavos por litro, tá? Vale De muito a desconto. pena. E é legal que, assim, fora a atitude, né, de desenvolver um sistema assim, a gente tem muitos apoiadores, né? É isso aí. Então é importante, pessoal, esses prêmios, eles são fornecidos pelos patrocinadores do Clube Automotivo. Hoje são a distribuidora Audio Parts, a distribuidora Biguá, a distribuidora Nova Acessórios, a Helm Audio, que é uma das maiores fornecedoras aí de equipamentos de áudio para as lojas, né? E também a ML Acessórios lá de Minas Gerais, tá bom? Top Então, demais. esses prêmios que vocês estão ganhando são fornecidos por essas empresas, tá? Qual que é o intuito deles? É melhorar o nosso mercado, estimular a galera a trabalhar com marcas que têm políticas comerciais, tá bom? Então, esse é o nosso principal propósito aqui no clube, não é não, Claudinho? É isso aí. Vamos lá? Vambora? Então, pessoal, a gente vai começar a live aqui conversando com o Daniel e com o Felipe. Primeiro, assim, entender como que surgiu o projeto deles, né? Da onde que veio, né? E essa ideia. E se vocês têm também tipo assim, como a gente fez aqui, essa campanha para cobrar políticas comerciais, Sim, se sim. tem alguma coisa que tem no seu mercado relacionado a isso, né? Tem alguma coisa parecida com isso lá? Olha, que eu saiba ainda não, né? Em relação à movimentação de uma tabela assim de política Mas comercial, existe a de respeitar- necessidade? Ah, não, sempre tem, né? Existe, Sempre existe a tem. necessidade. Tem alguns distribuidores, assim, que a gente pode até citar o caso lá, a gente participou da TMCast, né, do Beiran, do Beirão. que ele tem essa política de não furar a bolha do mercado. Ele fala assim, ó, aqui a gente tem essa bolha, o mercado praticamente quase todo mundo hoje já abriu, já E quebra a cadeia, é. né? E eles são ainda resistentes ali, os dos últimos
mas é um mercado que cada vez mais está mais aberto para todos, né? Mas no Uma mercado, política enquadrada de acordo com a categoria de cada um, né? no mercado de vocês, tem muita empresa, por exemplo, vendendo pro lojista a 100 e no Mercado Livre tá a 50? Cara, aí eu já não vejo muito. Não, aí não eu vê vejo muito. respeitando bastante. Aí em respeito. questão do e-commerce ainda eu vejo que respeitam Ainda mais porque muito, nas oficinas, cara, assim, pelo menos Eu acho que faz tira um muito... pouco da competitividade também, né? E assim, se você quer atender o cara, principalmente porque hoje você tem muitos clientes aí que trabalham só com a internet. O foco do cara tá no Mercado Livre, tá na Shopee. Ah, mas aí não Tá. tem problema, né? Assim, o que Agora eu mas entendo, eu acho- eu tô no mas caso assim, de atender os dois mercados. Né? o Os problema é dois o lados. seguinte, para Não, mas você ele- ter mas eu acho que ele revendedores, você perde um precisa pouco se ele ter coloca margem, direto. né? Ó, Tem margem. o que a gente fala? Assim, é o Tem que dar seguinte, margem. você pode querer focar no Mercado Livre, só que aí o seu foco é consumidor final. Sim, sim. Você precisa, para você querer ter revendedores, você Não precisa pode se ter classificar, margem. né, como um distribuidor. como uma Isso, loja, entendeu? né? Você quer vender no Exato. Mercado Livre, você vai fazer publicidade para o consumidor final e tudo bem. É isso aí. Né? O que você não pode é querer jogar dos dois times, querer ser concorrente e Isso. fornecedor do seu cliente. Hoje eu vejo um movimento muito grande no setor de autopeças das fabricantes fazendo suas lojas oficiais com os distribuidores. Por quê? Porque aí você consegue meio que controlar um pouco essa questão do que eles vão fazer com o preço. Porque, tá bom, eu te dou o direito de utilizar minha marca na sua loja, só que não vai fazer loucura. Mais ou menos isso, né? Exato. Então, eu vejo um movimento muito nesse sentido. É. Agora, de As indústrias furar, que eu assim, em trabalhei questão foi de assim fazer, também. vender um preço pro lojista e chegar lá e vender pro consumidor, às vezes mais barato do que pro lojista, eu vejo muito pouco. Eu vejo muito a isso questão no de quem nosso trabalha ramo- direto nosso com ramo tem o e-commerce. Muito né? isso. Muito. E assim, até de marcas que não precisariam estar fazendo isso. Sim. Né? Então, de marcas que são muito renomadas no mercado, que tem um nome muito forte, que é muito forte até nas lojas brigando para trabalhar aquele produto e o produto tá assim, desrespeitando a Sim, política. sim. O que na minha visão não faz nenhum sentido, mas isso acontece. Ele vende no e-commerce dele pelo preço que ele atenderia o cliente, no caso. Ele vende assim, ó, o barato. lojista. Mais Fala aí, barato, Claudinho. é. Claudinho vai Não, funciona assim. margem. Tem produtos que a gente compra de determinada empresa, direto da fábrica, que eu pago R$ 800, vai. E no Mercado Livre tá 810. É o Caraca, mesmo preço. Entendeu? É um Porque preço, ele não é a um competitividade é zero. Então não tem como competir. Não tem, no Mercado tem. Livre, Não tem nem como colocar o Você, como imposto. cliente, se Fala de você quanto que- quisesse comprar do cara para revender no Mercado Livre, você já não tem essa competitividade. Não tem como 7% brincar o com o cara. Mercado Livre cobra. Você já tem essa taxa de ficou Mercado fora. Livre, ou seja, tá pagando muito mais barato. É. Então não dá para entender se é um custo de aquisição de cliente, que com certeza não é, pelo tempo que já acontece isso. O cara Ele vai é ficar com fabricante? margem. Exatamente. Como fabricante ou importador? Fabricante. 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 Caraca. Fabricante. Esses dias eu mandei aí- carta pra uma empresa falando disso. Falei, cara, não tem cabimento. Eu quero o mesmo preço que o cara tá vendendo na internet. Aí ele falou assim, mas o cara tá vendendo abaixo do lucro dele. Não tá ganhando nada. É por isso é Aí eu falei política. assim, que então faz o seguinte pra mim, pede a nota dele, não precisa nem ver, eu não preciso ver quanto que ele gastou. Só me filtra tudo, só põe lá o nome do produto e quanto que ele pagou. E o nome do cara. Manda pra mim se é isso mesmo. Não manda. E o cara não manda. Entendeu, cara? Não, os caras, assim, antigamente era normal perguntar a política comercial. É que quando entrou os marketplaces e começaram a crescer muito e o consumidor passar a só querer comprar por lá, meio que todo mundo ignora É que essa mudou o indústria. perfil de consumo, né? Se a Exato, gente pegar de 10 entendeu? anos atrás para agora, 10 anos até mais, um pouquinho. Então, Mudou o quando perfil de consumo. começou esse projeto, até falavam no projeto que o lojista não ia existir mais, né? Assim, então, assim, eu não acredito nesse cenário, ainda mais no nosso mercado, no Sim, caso de vocês, eu não também precisa não de vejo. especialista na ponta, né, para fazer. Então a gente começou a falar, então Eu- vamos. Pode falar. Não, eu ia falar assim, há um tempo atrás se falou muito do você compra e você faz, né? E eu acho que, principalmente para acessórios, e eu acho que isso não funciona aqui no Brasil. Eu acho que você tem que ter o aplicador, você tem que ter o profissional, é a forma que funciona aqui. Porque você vai ter um monte de gente fazendo cagada Sim. o tempo inteiro. Você tem que ter o profissional, o Os aplicador instaladores, que os tem... mecânicos de YouTube, né? Você tem que ter. Aqui no Brasil já é o nosso tradicional. Você tem que ter esse cara. Não, e a questão, Felipe, é assim, a gente está falando de conhecimento técnico.
Exato. Você entendeu? Você vai pegar o dono do carro, ele não tem esse conhecimento técnico. Sim, até um ou outro, por exemplo, onde tem Tudo bem, ele YouTube, vai ver no uma noção, YouTube. né? tem ele uma- vai- Só que o cara não precisa, ele vai não dar tem, só ele precisa uma- de ferramenta. Às vezes ele Exato. viu um vídeo lá que tá todo errado e ele vai reproduzir o que tá Reproduzir errado no o erro. vídeo. Sim. Tem muita coisa. E outra, aí o fabricante fala, mas eu vai atender essa galera? Tá bom, então você vai aumentar a quantidade do seu suporte técnico, vai bombar. Você vai ter que ter muita paciência para atender esse picado. Sim. O cara pode, hoje no marketplace, o cara compra, ele tem 30 dias para se arrepender daquela compra. Ele só, não quero mais, não gostei mais. Sem não quero. motivo nenhum. Entendeu? Sem Pra- motivo. Eu já ouvi, horrível, né, pra eu já ouvi você falar também que o trocar cara, o volume. o cara tá no estoque lá com 1000 aparelhos. Só que eles, na hora que testa, tá tudo funcionando. Então foi erro de. Isso aí, justamente instalação. Então o cara também, é o que você acabou de falar, só que até o produto volta sem defeito, porque não tem gente competente para instalar. Exato. Então o que é a nossa, que eu falei, quando a gente se uniu, falou, cara, os marketplaces puxam a corda para lá. Eles vão nas empresas e vendem vou dar um exemplo do Mercado Livre, eles vendem um programa chamado Melius, que é para trazer a empresa para vender diretamente lá. O fabricante, sabe, você vai ser loja oficial aqui dentro, e o fabricante vai vender lá, que não tem problema nenhum. A gente tem patrocinador que tem loja oficial lá. O que a gente cobra? É que tem uma política, entendeu? Que você vai vender lá no Mercado Livre, Seja ótimo. justo, né? É o justo, exatamente. É o justo. É o justo. Só o justo, é só o básico, o justo. Então você vai vender lá, ele tá pagando 400, cara, tem que estar anunciado a 600 e 600 pouco. e pouco. É isso. Você isso. entendeu? Por quê? Para que ele tenha competitividade, né, com Exatamente. a marketplace. Então o problema não é existir. O justo, na minha opinião, é de 60 para cima. Mas sabe o que eu 100%, vejo muito? Muita indústria tem problema com a parte de pricing. Não tem estudo de pricing, e isso é um problema. Nosso setor é exatamente assim também. Isso é um problema, porque na hora que chega na ponta, começa isso, não dá competitividade e E o dá cara esses fica, problemas. o cara fica. É tanta problemas propaganda que comerciais. o Mercado Livre dominou tudo e tal, que o cara fica preocupado se ele vai ser competitivo lá dentro. Fala, mas e os chineses? Que não sei o quê. Só que é o seguinte, então a gente fala, cara, você pode escolher, né? A gente não vai querer trabalhar com marcas que não respeitam a lucratividade. Então a primeira coisa é ter uma política comercial. A gente vai estimular as marcas E não a terem. adianta só ter, tem que respeitar, né? Exatamente. Exatamente. Importante você falar isso, viu, Daniel? O papel aceita qualquer coisa, né? Exatamente. isso aí. E executar ela, né? Porque uma coisa, por Aqui. exemplo, se tem alguém desrespeitando sua política, cara, tem que ter uma advertência. Tem que conversar, Uma tem que ir lá no segunda cara. advertência, se o cara continuar, e um corte depois. A gente tem a Faftec a Faftec cortou distribuidor aí porque não estava respeitando a política. Você entendeu? Exatamente. Então, hoje, a Faftec, que era uma empresa há 4 anos atrás, que era uma empresa vista que não tinha política comercial, mudou tudo com o projeto com o clube. Entendeu? Hoje a Faftec é uma das referências de respeito e execução de política comercial. E já teve gente aqui que falou que a coisa mais fácil é fazer a política de preço funcionar. Pois é. Entendeu? Vai vir por aí não, é o que eu falo. E até agora não. E o engraçado é que isso nunca aconteceu. O que era fácil nunca aconteceu. Eu trabalhei numa empresa É tão que tinha... fácil que acaba não fazendo, né? É exatamente isso. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma equipe de pricing e muitas vezes dava problema de política comercial. Então, Mas dá, e mas tem tem mesmo ter uma problema. equipe de pricing. É um negócio difícil, Imagina né? quem não tem. É É que difícil, assim, é ó, pra difícil. você fazer uma política de preço, a pessoa que é nova, que tá trazendo o produto, ela tem que entender que ela tem um tempo de maturação no mercado. Exato. Sim. Entendeu? Ela precisa primeiro entrar no lugar de algum que o cara já tá acostumado a trabalhar. Aí depois disso, a pessoa vai ter que tomar conhecimento se o produto é bom mesmo. Né? Se vai dar defeito, se vai ser legal, tal. Aí a hora que pega corpo, então assim, você tem que ter a política de preço já desde o começo. E aí você não pode comprar absurdos lá fora pra já enfiar no mercado De aqui. uma vez. Você Senão tem que- você vai ter que queimar. É isso É aí. isso aí. É isso aí. E aí eu falo que até política comercial tem muito a ver com confiança. Porque se a gente parar para pensar, você faz uma política comercial de acordo com o enquadramento daquele cliente. Beleza, você fez a política comercial. Se ele fizer uma política ali para um outro cliente que começa a fazer um barulho, por exemplo, que a gente chama no auto de fazer barulho, que aí começa a queimar a peça, aí fala, pô, não é possível, esse cara tá vendendo mais barato para ele, só que às vezes eu tenho um volume até maior do que ele. É isso aí. O que tá acontecendo? E aí vem o que? A desconfiança. Gera uma desconfiança. Se o fabricante não toma as dores e vai lá e fala assim, ó, você tá fazendo bagunça, não é isso que tá acontecendo, a política não é essa. Aí você quebrou a confiança. Se o fabricante não toma uma providência, o que você vai entender?
Que ele é conivente com o que o cara tá É fazendo. isso. Então, Não, e aí- não e aí- vai acontecer. E aí, assim, Então, aí o fabricante- Muito basado na confiança. Aí né? o fabricante que não toma conta, ele não percebe o que vai acontecer com o produto dele. Vai ser substituído por outro. Exatamente. Porque o cara não vai ganhar dinheiro com o produto dele. E automaticamente, o primeiro que entrar, ou o concorrente, ele ou mais barato, ou que tem mais oportunidade, ele vai sair e vai atrás do outro. Isso é verdade. Porque vai entrar alguém que vai falar, nossa, aqui é a política mais séria. Vou optar por esse. A ideia era a gente tornar a política comercial como o primeiro argumento de venda. Então o cara ligou, tem essa marca aqui, pô, ela tem política? Primeiro passo, tem política? Tem política. Ah, então tá bom, então a gente continua a conversa. Então é isso, porque senão não tem a lucrar. Porque não adianta você ter um produto, por melhor que ele seja, que ele não dê lucro pra você e que você não consiga vender. Você Sim, você entendeu? não consegue pagar É o as contas, primeiro- tem que fechar a conta do mês. Ó, até, né? Tem que- tem até o Daniel, o Cláudio da Brasil Acessórios, ele te conhece. Ó, o Daniel. Ah, não, o Daniel, você. O O Cláudio da Cláudio, Brasil pô, Acessórios. conheço. Eu visitava ele na época da Philips, Claudião, É. lá da Vila Matilde. E aí, você, ele falou, o Daniel é um velho conhecido. Que azar Verdade dele. mesmo, olha lá. Verdade, foi que eu conheço mesmo. Um abraço, Claudião. Claudião, É, faz parceiro tempo, nosso faz aí, tempo. cara. Então, ele é consultor da Oscar. E eu era da Philips. a Ele errou concorrente, só, olha lá. ele errou Ah, o nome do concorrente É. é sacanagem. Eu falei que não vale nada esse cara. Aí, já fez mais de 10 Porra. anos, já. Ó, o Isso porque Ricardo... diz que é o Claudio diz que é amigo do outro Cláudio aí, viu? Pô, e Aliás- vocês falaram, Cláudio tá cheio, né? Só tem Cláudio, cara, só tem Cláudio. Até o Ricardo da Gaia aqui, pra você ter uma ideia, o Streambox, que é um produto que não tem instalação específica, é um produto fácil, você vai conectar. Voltou. Entre aspas. É, Não, porque você tem facilidade, mas pega um senhor de 60 Perfeito, anos, perfeito, a gente dá perfeito. toda essa assessoria pro cara ir criar a conta do Google, Isso, instalar os perfeito. aplicativos pra ele. Não tem Mas, instalação, assim, mas tem uma consultoria. tem uma entre aspas. consultoria, mas assim, é um produto que assim, não precisa de conhecimento técnico, Concordo. certo? Só isso. Mas assim, o que eu quero dizer é que ele voltou a vender na loja por causa por exemplo, a Faftec hoje é uma referência de política comercial. Então o cara fala, então eu vou fazer estoque desse produto porque faz sentido eu vender na loja. Sim. O cara vai entrar no mercado e falar, não, tá aqui tá o mesmo preço da loja, cara. Você entendeu? Então é melhor você pegar na hora, você não vai ter frete, tem que esperar chegar em casa. Então assim, ó, o Ricardo comentou Agora, aqui, ó. meu, vamos virar um pouco o cenário aqui. Eu queria entender como é que funciona a parte mecânica de vocês, que no nosso segmento é fabricante ou importador que vendem para os distribuidores, que são os atacadistas, Sim, né? Essa é a cadeia. Que vende para o varejo, e o varejo e Pro e-commerce consumidor final. vai para o consumidor final. E como é que funciona com vocês? Hoje o mercado tá um pouco diferente, né? Até quando eu entrei no mercado, tava para 2011, 12, tava começando essa transição, essa mudança. Gerou muita reclamação. Hoje o mercado já aceita. Então a gente tem a cadeia como fabricantes, os distribuidores, aí temos os atacarejos, que são Uhum. varejos, que são redes, né? E aí conseguem comprar como um distribuidor. Uma política talvez um pouco diferente do distribuidor, até pelo volume, porque mesmo sendo um atacarejo, você não tem o volume de um distribuidor nacional. Tacarejo grande, seria né? o quê? Por exemplo, uma Mercadocar, Mercadocar, um uma AutoZone. atacarejo, o Josecar, AutoZone, Tá. entra como um atacarejo, né? Porque ele é um varejo que compra como atacado. Aham. Então acaba virando um atacarejo. Mesmo a Mercado Car não compra no volume de um distribuidor. Hoje sim. Hoje ela compra Hoje no ela volume compra. do distribuidor. Quando eu entrei no mercado, eu lembro que a Mercadocar estava fazendo essa movimentação para comprar das fábricas. E tinha muita fábrica que não vendia. A Philips foi uma, que na época que Não eu, vendia pra que eu ninguém. trabalhava lá, falou, não, a gente não vende, porque é Respeita a varejo, cadeia, é via né, distribuidor, o distribuidor vai distribuidor. atender isso. isso Hoje é eles legal. compram da maioria das fábricas e compram o distribuidor também. Sim. Porque assim, eles têm muito volume, tem muita coisa que a fábrica ele não vai fazer um pedido fechado se ele acabou de fazer por uma falta. Aí ele corre pro distribuidor. É, Ele assim, acaba consumindo dos dois Aham. canais. a gente não é contra isso, a gente só queria que o quê? Que o preço final do cliente fosse igual para todo mundo. Né? Sim. Isso. Então, mas é esse Mas ponto aí- que eu quero chegar também. Esses atacarejos que vendem para o consumidor final, eles conseguem também equalizar esse preço? Ou Aí que existem eu esses falo. barulhos Aí que que eu falo, incomodam não, o mercado? o de vocês? atacarejo trabalha legal. Aí eu falo assim, a galera do atacarejo, eles entenderam o negócio. Eu falo assim, pô, se eu tenho uma condição de comprar de fábrica no preço próximo do distribuidor Ganha na pequeno margem. ou regional, eu ganho na margem. Aí o atacarejo, qual que é a diferença do atacarejo? Ele, como tudo que ele vende praticamente à vista, que o que ele parcela é cartão, que a máquina, Aham. o banco vai pagar para ele à vista, o cliente paga para o banco.
Mais ou menos isso que vai acontecer. E o que não for no cartão de crédito ali parcelado, ele parcela em 10 vezes e recebe à vista. Então ele vende no mesmo preço do concorrente dele que trabalha lá, ele não faz barulho no mercado, trabalha certinho, só que ele ganha uma margem maior. Aí ele parcela mais pro cliente, talvez. Sim, ele dá uma condição melhor, né? E a de internet? parcelamento. Cara, internet hoje O atacarejo ainda não reclama da internet? reclama, o pessoal reclama muito, porque assim, hoje a internet, além do problema de preço, a gente tem outro problema que é a falsificação, né? Virou o principal canal de Eu acho que produtos tem mais uma falsificados. que a gente nessa questão de falsificação. Eu vi um vídeo da. Como é que chama? A oficina. Até repostei o vídeo. É que eles estavam falando exatamente que hoje um dos maiores problemas das oficinas é o. Eles falaram o Mercado Livre, mas no caso Sim, é o sim. e-commerce. Né? Tanto com a falsificação, eles estavam reclamando de política também, questão de preço. Né? Então, aí eu falei, cara, é os mesmos problemas, só que no caso de vocês, assim, por exemplo, eu não vejo tantas pessoas querendo, vou comprar a peça e levar na oficina. É mais, você bem encomenda, não sei vocês compram, vocês já compraram a peça e levou na oficina? Ah, cara, eu compro tudo. Ó, hoje os Na mecânicos. concessionária. E aí Compra gera. na concessionária e leva na Funcionária. Eu compro na concessionária lá na oficina. E aí gera o quê? Um problema hoje os mecânicos têm reclamado do quê? O cara chega com a peça, ele vai lá, ele passa lá quanto quer pra arrumar o carro, um freio, sei lá. Daí 2 dias ele vem com o carro e com a pastilha. Só que aí, muitos produtos, principalmente quando é parte de motor, essas coisas, câmbio, o cliente consumidor final não entende do produto às vezes, vai lá, compra na internet o que ele acha que é, só que você vê uma peça falsa. Já aconteceu várias vezes de vir a peça, o mecânico falando, não vou instalar. Porque aí você vai falar que o problema é na minha mão de obra. Exatamente. E aí tá gerando muito conflito em relação a isso. Tem mecânico que fala, se for peça de fora, eu não te dou garantia. Tem mecânico Ou que nem faz. passa. Assim, Ou ele nem pode- passo. sabe que mesmo assim, se ele não dar a garantia, mas ele não ter um termo, alguma coisa que a pessoa assumiu Sim. esse risco, ele pode ser responsabilizado. Que ele Pode. fala assim, eu te dou garantia na mão de obra. Se der problema na peça, eu vou desmontar, vou mandar pra fábrica. Se o laudo vir com recusa, você vai pagar minha mão de obra de novo e o prejuízo é seu. Se vira. É um problema, né? Porque É um problema, mas é uma garantia que. Por isso que os mecânicos hoje em dia ganham mais que a gente, vamos dizer assim. Porque o carro já tá fudido lá no negócio, não anda mais. o cara precisa. Né? Aí precisa do produto. Mesmo essa que ele é a compra na diferença. internet, o cara fala, posso comprar esse produto? Cara, compra o Bosch, compra as marcas boas. Sim. Eu até encomendo, até induzo o cara a comprar. E minha mão de obra é tanto. E aí a mão de obra do mecânico é uma mão de obra justa, que eu Sim. acho, pelo tempo de demora, que eu acho que assim. Tipo que o carro vai ficar lá também, tudo, né? E eu também acho que assim, que o mesmo problema que pode acontecer no carro, com a gente também, se instala errado, você pode queimar um módulo, Sim, você pode pegar fogo o carro. E assim, eu não sinto que os lojistas dão o mesmo valor para uma mão de A mão obra, de obra como deles. se fosse um mecânico, sabe? A gente não se assemelha a algo parecido Sim, que acho que sim. o mais parecido da nossa instalação seria o mecânico. Sim, Ah, com certeza. Com certeza, mecânico. também acho. Quanto Também que tá acho. mais ou menos, sabe a hora do mecânico? Em torno de uns 120, mais ou Depende menos. do ali. carro? Depende da oficina, né? Depende da oficina, Uma da frição, mais região ou da menos. oficina. Uma Tem pessoa- mecânico que eu já vi que cobra 200 de hora. De hora? De hora. Então, mas aí, por exemplo, mas geralmente qual o mínimo de hora que ele. É que usa? depende muito do serviço. Por exemplo, uma troca de óleo o cara faz em meia hora. Uma troca de pastilha em 1 hora o cara faz, até menos. Aí ele cobra 100. Cobra 100, essa faixa de 200. 100, 150, 120. Aí vai pegar um motor. Pô, o cara vai ficar 3 dias com o carro. É. Aí ele também não chuta nem muito alto, mas também ele equaliza, né? Aí vai cobrar, por exemplo, uma embreagem. Vai cobrar uns 450, 500 reais de mão de obra. Mas é um dia inteiro de trabalho. Então ele dá uma equalizada. O que a gente discute bastante é que a diferença é que foi o que o Claudinho falou. Cara, se você não consertar a pastilha do carro, cara, você não vai Sim. andar com o carro. Aqui o nosso a gente tem que é mais um desejo, né? Então o cara tem que estimular, o cara desejar. Apesar de ter bastante coisa, por exemplo, tem vários produtos no nosso mercado que o cara deseja muito, né? O cara quer, por exemplo, shift power, multimídia, Uhum. né? O que eu acho é que o cara entra na nossa loja sorrindo. O cara não entra numa mecânica chorando, né? É diferente. É, isso eu Nosso concordo. atendimento- Isso eu É, concordo. isso O cara entra dentro da loja, não, que eu quero fazer um som, eu quero colocar uma Ele entra com película. prazer, né? Entra com prazer. E na oficina. Na oficina ele já fala, meu, putz, vou ter que trocar o freio porque eu preciso trocar, porque eu quero.
Não quero trocar pastilha. Eu gosto vou de gastar esse dinheiro por conta que O é meu necessário. pensamento é mais ou menos assim: o mecânico é o médico que você tá bichadão, lá, você isso vai aí, ter que ir fala no muito médico disso, para né? tentar No ficar bom. Vocês são cirurgiões plásticos, né? É na hora de deixar mais bonito, Ele tá de mais deixar analista. melhor. Venha botar o Botox no seu carro. Não, mas é isso mesmo. Tanto que tem uma galera que chama de perfumaria, né? Sim, Eu vou- perfumaria. Eu acho que eu vou vender os Monjaro lá pra ver se. Então, só que Os carros você sabe gastam que menos. Monjaro tem política comercial, né? É tudo os preços tudo igual, né? Não sei, você que Tem que tabelar, né? Tem que tabelar. Eu trabalhei em laboratório, é tabelado. Medicamento tabelado. Não, É tudo tabelado, até o tabelado. Monjaro é porque a gente não pode ser. Exato, não, então. Mas por quem é que força isso? É o fabricante. É isso aí. Entendeu? O fabricante, não. Todo mundo, se Mas se sabe o que eu você não percebo? respeitar- Sabe o que eu percebo? Tô percebendo cada vez mais que é o seguinte: essas empresas maiores com nome, né, no nosso caso, tem umas empresas grandes, multinacionais, tudo. O que acontece? Eles vêm no mercado contando a historinha que vai fazer uma política de preço legal, tudo, introduzem nas lojas. A hora que tá gostosinho, aí eles começam a foder o mercado. Sabe? Eles fazem um Acontece preço com entrante, vocês? né? É o preço Pra entrar no entrante, mercado, Isso. depois que conquistou o mercado, fala, Não é nem agora a questão gente- do preço entrante, é questão que eles controlam mesmo, tipo, os valores. Tipo, ó, esse produto a gente sugere R$1.000. Todo mundo vai Ah, trabalhar tá. nos R$1.000. Tá. Aí daqui a pouco, pra mim é problema de mostrar a meta lá pra gringa. Preciso mostrar pra Europa, os números não tá batendo. Aí esquece aqueles R$1.000, cara. Quiser vender abaixo do Não. custo, eu preciso mostrar número. Tanto entendeu? tanto é que assim, quem tá conseguindo, que eu vejo assim, fazer política de preço no nosso mercado, hoje em dia é a Helm e a Faftec. E eles são os donos. Eles mesmos que Dominam, né? importam, eles mesmos que não tem assim, Fabricam. tipo. Eles fabricam. Importam e A fabricam. Helm ainda tem alguém por trás, assim. Sim. Mas o Edu é um cara muito consciente do que é bom pro nosso mercado. E assim, ele vem crescendo muito porque ele tá fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, a Faftec também. Mas assim, quando você abre para um mercado maior, tipo Pioneer, JBL, Eu uma coisa vou- assim, aí o bagulho fora. Eu vou diferente, citar né? outras marcas também 3M. que estão fazendo. A Hotstar também está fazendo. Né? Então, a gente cita menos, mas a Hotstar tem. A Hotstar fez um programa de assim. Um plano de até 2030 consertar tudo, deixar tudo focado no lojista. Eles estão fazendo também. A Quantum também tem uma política comercial, sempre teve. Só que como a Quantum hoje é muito foco em montadora, então fala-se menos disso. Sim. Né? Então, a Quantum também é uma empresa. Pode falar até empresas que não estão patrocinando a gente. Tá, a 3M tava fazendo, mas agora já abriu o mercado. A Tule também tem a Tule que é de Rex. Eles têm uns 30 produtos que eles liberaram para venda. Uhum. Só que é o seguinte, é 30 produtos que é tipo o que você mais vende na loja. Então não é legal isso. Eles Sim. deviam colocar Produtos de curva, né? Eles deviam colocar um produto de curva não tão de saída. E, de repente trabalhar a curva D. Isso, por curva quê? C, D, Porque ali. acontece? Acontece isso, os caras vão na internet e vendem abaixo do custo. Pra querer ganhar relevância. Então, se eles colocarem os produtos que não são de curva A, deixar uma curva C, Sim. D, e vai ficar bom pra eles e pra gente também. Então, E é um negócio tão maluco, se a gente parar pra pensar. O cara que trabalha na internet com curva A, ele queima o produto. Ele entra na carnificina É ali. isso aí. isso aí. O cara que trabalha com curva C, D e E, É o que ele ganha dinheiro. vende 3, 4 vezes mais caro, porque é oferta e demanda, né? É isso aí. Oferta e demanda. Então é o cara que ganha mais. Por isso que tem muita. Hoje a gente tem muita oficina especializando em importado, porque ele quer fugir da briga, ele não quer brigar com o Palio, Claro, com ficar o Corsa, brigando por com o pouco. Onix, não quer. Exato. Fala assim, não, vou pegar carro aí que ninguém tem, eu vou ter um investimento um pouco maior, só que Seu minha rentabilidade diferencial. também é muito maior. Mas eu acho que assim, antes você pensava em ganhar na quantidade, né? Você atende o popular e ganha na quantidade. Sim, só que aí essa todo mundo mentalidade tá tem nessa briga, né? É, aí então, vira aí uma a mentalidade carnificina por mudou. conta disso, né? Aí, eu Aí percebo- entra na parte do tabelado. Se fosse mais tabelado, onde seria ser o fator decisivo para o cliente? Atendimento, a mão de obra. Aí o cliente vai optar por outras coisas, né? Não, e outra, eu falo, não precisa ser nem tão longe assim. Geralmente, onde que você gosta de levar suas coisas? Sim. Perto da sua casa. É. É a região, Ninguém Então, quer se lá do deslocar trabalho. muito para fazer É. nada. entendeu? E aí, com certeza, tem o atendimento, tem as outras coisas. Mas assim,
Até para as empresas. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando o produto dela em várias regiões, melhor para ela, porque vai ser cada vez mais falado a marca dele. Sim. Agora, se o cara não tem política de preço, o cara, começa até a queimar a marca. Fala, essa marca não presta. É. Ah, nunca ouvi falar, não, nem trabalho com essa, ó. Vai nessa aqui que é boa, porque tal, te dou garantia, tal. Não, e uma coisa importante que é quando a gente fala da política comercial, a gente não está falando só do fabricante e lojista. Porque no meio desse caminho tem o distribuidor que faz um papel importante no nosso Sim, mercado, que é a sim. da entrega rápida, a logística, o estoque. Então, E é um cara fundamental nisso. fundamental, Nossa, né? E então a gente sempre quando vai numa empresa, a gente fala que a gente está fazendo um trabalho de cadeia de comércio. Entendeu? Então a gente tanto está querendo proteger o distribuidor para que ele tenha a margem dele, né? E também fazer ele cobrar do fabricante, até mandar um abraço para a Rose que está aqui, que é da Monte Carlo, ela fazer cobrar também junto com a gente dos fabricantes que eles tenham políticas comerciais. Né? Para que também proteja o distribuidor e automaticamente vai proteger o lojista e todo mundo, e a gente consegue concorrer, né? Por exemplo, quando dou sempre o exemplo do Mercado Livre, porque é o maior hoje o e-commerce, mas quando o Mercado Livre vai lá apresentar o programa Melius, cara, é muito chique, muito glamuroso, tal. Aí mostra os números do Mercado Livre, por quê? Porque eles estão lá, eles têm na plataforma estão as estatísticas, ó, a gente faz, sei lá, Essa gráfica, 300 mil vendas por minuto, que não sei o quê, eles colocam tudo lá. Quem tá fazendo isso com as lojas? Você entendeu? Então o nosso trabalho hoje é meio que de uma associação. Mostrar aqui, juntar todo mundo, falar o quanto esses caras vendem. Eles são especialistas. Vale a pena você descartar esses especialistas para ir lá querer brigar no Mercado Livre? Né? Correr todo esse risco, entregar grande parte da margem para eles e tudo mais? É uma escolha, né? Então, o que é isso. Então, a gente estimula o cara a fazer essa escolha. Não, então... E a gente tem um grupo de WhatsApp também. Legal. Então, assim, se a pessoa perguntou, quem tá trabalhando com isso? Aí a gente fala, a gente sempre fala dos fornecedores que estão nesse clube. Legal. Procura tal, vai lá, conversa com ele e tal. É isso aí. Passa direto e assim, e é muito legal, porque é difícil você conhecer os donos da distribuidora. E a gente, pelo clube, quem tá no clube, tem esse acesso muito mais rápido com o dono. É isso aí. Então, sei lá, às vezes o vendedor tá dando uma mancada, ou o produto tá demorando pra chegar. E já resolveu o problema só por causa que tem o clube, já ia direto no dono, o dono rapidão resolvia e... É isso aí. Ah, Tanto, a gente, andava. o Diogo do Pé na Tábua, ele teve um problema, ele comprou a primeira vez com um fornecedor que a gente recomendou, acabou, por infelicidade, teve um problema lá. Na hora eu já entrei em contato com o dono da distribuidora, que é o Kleber. O Kleber falou, Fábio, me passa o contato dele agora. Foi lá, resolveu o problema rapidinho. O Diogo falou, pô, Fábio, o cara é gente boa demais, resolveu o problema pra mim na hora. Coisa que às vezes, se não tivesse o clube, o cara ia ter mais burocrático. Ele ia mandar uma mensagem no Instagram, ia mandar no WhatsApp, ia demorar mais. Então a gente estimula o cara a trabalhar com o fornecedor, mas se tiver problema, você tem a gente para recorrer também. A gente vai intermediar dentro do nosso que a gente pode fazer, né? Até abertura de relacionamento, né? Entre fabricante, distribuidor, que às vezes nunca casou, sabe? Sim, a gente sim. conseguiu juntar e abrir marcas em outros distribuidores. Então, assim, esse trabalho quando você se junta, traz essa galera junto com você, é muito legal, porque isso começa a surgir oportunidades pra todo mundo, sabe? Isso é bom. Na verdade, é muito bom. Mas a pessoa tem que acreditar em você, tem que acreditar, Exatamente. tá junto com você, né? Igual vocês têm o podcast. Então, o pessoal que tá junto com vocês tem que apoiar mesmo, cada vez mais. Vocês Tem que apoiam comprar lá, ideia, né? Tem que comprar ideia. Comprar ideia. Inclusive, eu até perguntar pra vocês, hoje como que tá a relação de fábrica com o mercado de acessórios? Como Tem, assim? tem uma galera que visita as lojas, como que é hoje? Vamos lá, né? cara. Tava muito abandonado. E através desse movimento que o Fábio começou, através do Facebook, com o fórum, o mercado se uniu. Primeiro começou com os lojistas, que tava jogado de lado mesmo, Sim. apesar de a galera visitar, mas visitava só pra Visitava Passava, só né? loja grande, só essas lojas Só aqui, ó. passava, Só né? esses dava caras aquele aqui. tapinha nas costas, mas não fazia nada, né? E começou a galera de norte a sul, eu costumo dizer que a gente tem esse fórum, né, cara? Que é uma mesa do sul até o nordeste lá, com todo mundo falando, cara, tá acontecendo isso na minha cidade, tô com problema tal marca tá indo bem e tal. Aí os caras falam, peraí, cara, a gente precisa do lojista. O lojista é um micro, mini, médio, grande formador de opinião. Sim. Então, pô, a gente consegue conversar com os caras
bigs no nosso mercado, assim. Isso é bom. Donos de fábricas, executivos de multinacionais. Sim. E os caras hoje Ouvem, né? voltaram a ouvir. Ouviam a gente na época de campeonato de som, que era tudo muito próximo. Hoje os campeonatos não têm o mesmo volume que tinham, né? Antigamente participava 200 carros, hoje participa, sei lá, uns 20, 30 carros, né, Fábio? Acredito que por vez, quando tem campeonato, são 20, 30 carros, são os por aí, 200, 300 que isso. fabricam. Então, hoje, cara, eu acho que a gente tá bem próximo. E essa é a pergunta que eu tava pensando também pra devolver pra vocês. O mercado de vocês é unido? Tipo, os lojistas de autopeças, eles se conversam, os distribuidores se conversam, ou tipo, um fala, não, cara, ele é meu concorrente, eu não... Hoje eu vejo a questão de lojista muito mais unidos. Hoje tem rolado um movimento muito forte para aplicador e para lojista em relação ao quê? Cada vez profissionalizar mais, entender, porque assim, oficina, a gente fala, acho que dessa temporada, acho que os 3 primeiros episódios, todo mundo falou de, antigamente a oficina era pôster de mulher pelada, não sei o quê, hoje já é outro Que conceito. pena, né, cara? Parou assim. Cortaram, né? Acabou. Acabaram com a graça. Fala assim, mas ainda guarda na lembrança, né? Eu adorava ver os meses passando. Cara, virava o mês tinha que ir lá pra ver qual Passa era na a foto frente do da- calendário, né? Não, mas que bom que mudou, né, cara? Que bom que mudou E isso. o mercado tá muito forte em relação a isso. Tá tendo vários eventos que aplicadores e lojistas estão fazendo, promovendo. Eu vi um de uma autopeça que era pequenininha, pô, hoje eles são uma potência gigante. E eles fazem palestra falando, pô, você também pode ser, você também pode ser. Basta você virar a chave de alguma coisa, ou a questão financeira, ou questão de organização mesmo da oficina, você vai começar a atrair. Até fugindo um pouco do assunto mais dentro, eu tava vendo um vídeo ontem, um cara que fez um lava rápido, tipo estética automotiva. Então ele lava, faz polimento e tudo, só que ele meteu um bar dentro do lava Acho que eu vi rápido. isso Você daí. viu esse vídeo? Um bar com mesa de bilhar, com som, corte de cabelo. É. Então assim, a galera vai lá, passa o dia, vou lavar o carro, fica o dia inteiro no lava rápido, né? E assim, Virou eu um acho que o spa mercado tá masculino, né? enxergando, exatamente. E o mercado tá começando a enxergar a oportunidade. Porque hoje o cara não vai, até pra cortar cabelo mesmo. Hoje você vai cortar cabelo, não é mais o salão lá do senhorzinho que ia lá Aham. cortar. você vai- hoje virou Não, virou um ritual, né? Experiência, cara? Você brinca, eu vou lá cortar o cabelo, fazer a barba, joga a toalha quente no rosto. Não sei. Mas assim, o negócio gourmetizou, né? Vamos dizer assim. E o mercado de mecânica também tá entrando por esse lado. De ter uma sala de espera com ar-condicionado, uma televisão. Eu já vi lugar que tem videogame, então o cara fica lá. Por quê? Você prende o cara na oficina. Não fica aquele negócio de o cara ficar impaciente. Porque assim, quando o cliente tá impaciente, ele te deixa nervoso também. Porque ele fica lá, e aí? Vai terminar que horas? E aí? Não, tem vendo, compromisso. olhando, está- Então, meio que dá uma esquecida nisso, você consegue trabalhar mais tranquilo. E o cliente também fala, pô, vai lá, que lá é bacana. Você vai lá, tem um videogame, tem um ar-condicionado. Tudo isso agrega indicar, valor né? ao produto que você está oferecendo, que é a sua mão de obra. Então, fala assim, um pouquinho mais caro, mas pelo custo-benefício vale a pena. Né? O que eu... Hoje o cliente já faz essa conta, né? E mulher, cara, eu vejo realmente esse daí muita oficina preparada pra homem. Sim. E eu não vejo muita oficina preparada pra mulher, sabe? Mesmo saindo essa questão de... Tem os movimentos relacionados. Então, mas bem pontual, né? Muita pertinente. exceção, Bem né? pertinente, é. Você vê que muita exceção. Tem oficina que só atende mulher. Uma vez eu... Tem. Acho que foi em pequenas empresas, grandes negócios. Muito tempo atrás eu vi oficina que só atende o público feminino. E o fato de já ter tirado os pôsteres, né, como mulher pelada e tudo mais, chama bastante. Mas que nem essa oficina aqui, pô, é um baita case de sucesso. O cara focou. Que, pô, vou cortar, vai ter barbeiro, vai ter a mesa de bilhar, vai ter a cerveja, vai ter tal, isso. Mas ele afasta o público feminino com certeza. Sim, porque vai Mas ter... ele Ele escolheu. nichou, Foi né? legal que ele nichou. Ele lixou. Mas um varejão, eu acho que podia, saca, ter Mas- uma cara Sim. dos dois, assim, sabe? Por exemplo, tem uma oficina, inclusive a gente vai entrevistar ela no próximo. A gente fez uma proposta de colocar bastante mulher no podcast no mês de março, em homenagem ao mês das Boa. mulheres. Então a mulherada que tá assistindo, depois se inscreve lá. Nossa, no próximo E- mês vai ser assim. A gente também. também Vai queria ser fazer assim, legal, mas tá todo mundo lavando legal. louça, não Olha vai lá. ter como. Já era, cancelou. Depois do Não, jogador do não, Bahia, não, aqui, não, acabou o cancela. programa. Né? Se fizer o corte disso aqui, olha lá. Ah, é. Ele tá igual o zagueiro do Bragantino. Beijo, Mário Gomes. Olha lá. E o técnico Que lá, pena, viu? assim, velho. Cara, E o pior, grave. Ei, o pior é que as que estão no tanque também vão ficar chateadas. Aí, Não, mas aí dá é pra falta colocar o grave. celular aqui assim, pô. É. Maldade, né? E a gente vai fazer justamente voltado para o público feminino.
A gente vai ter 2 episódios, né? O segundo episódio é com a Luca, ela tem uma oficina em Belo Horizonte, ela é uma influencer lá do mercado mineiro. A região é. Inclusive, ela é consultora da revista Quatro Rodas. Então, assim, Boa. e é uma mulher mecânica. E, Ela é assim, mecânica mesmo. ela é né? mecânica, e hoje ela mais administra, Aham. mas Mas ela entende tudo. ela entende, ela sabe do que ela tá falando. E ela tem várias marcas parceiras e ela faz palestras em vários eventos, Automec, Autop, na Autopar também, na edição passada ela palestrou. E falando pro público feminino, a importância da mulherada se envolver mesmo no mercado. Então é bacana, hoje a gente já tem muita mulher no mercado. Eu falo que até essa mudança das oficinas tem o dedo feminino no meio. Tem a ver. Porque muita oficina era muito desorganizada e o cara era um bom mecânico, tinha uma equipe boa, mas não sabia lidar com a finança. Aí a mulher assumiu e falou assim, ó, Eu conheço vou vários entrar lojistas aqui, assim. vou tomar conta e virou a chave. E a mulher, obviamente, ela fala, não, que se pôr um vaso aqui, e se limpar aqui, deixar- aí começa a dar Posso te uma dar uma falar, chave, tô te falando mais exatamente. ainda, elas estão se tornando vendedoras. Exatamente. A maioria de conversas que a Você mulher deve é ver esse caminho vendedora. também, não tá? Tô chegando, não sei. A minha mesmo me ajudando, ela ganhava mais fora do que... Ah, sim, mas aí não se comparar também. Mas tá me ajudando, graças a Deus, assim. E É bom ter uma pessoa mesmo, parceira né? da Ajuda. família junto, né? Um beijo, minha mulher, te amo. Só você que eu quero na minha vida. E hoje tem. Hoje tem, o melhor é o final, né? Hoje tem. Mas a gente acabou falando muito do nosso mercado, e a gente acabou não perguntando pra vocês, assim, como que foi a entrada de vocês no mercado. Você também já trabalhou com acessório e tudo mais, mas conta um pouco de vocês aí. Bom, deixa o Felipe falar um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Vai, Felipe. Como você começou no mercado? Como você começou no mercado automotivo? Agora a pergunta vem pra mim. Eu comecei por uma agência, né, no mercado, isso há 15 anos atrás, que é a Zemix. Então comecei no pós-venda da GM. Fiquei um ano na empresa, saí, depois fui para uma fábrica, fiquei uns 6 meses fora, fui para o Santander, fui para outro mercado, voltei. Aí quando voltei, Você trabalhou em banco? trabalhei em O banco. Felipe foi ator. Já. Ator também? no banco. Agora você tem que contar A isso gente, aí. porque quando No era banco também moleque, precisa ator, eu né? gravava, Tem bastante. eu ia fazer Só novela. tem ator no banco. A gente até É gravou o que com mais o Daniel Emura esses tempos atrás, o vídeo tá lá no canal. E aí, era um cara que gravava comigo, né? O Daniel Emura, ele fez Malhação, Ele é fez... japonês? Ele é japonês, ele é Ele japonês. apresentou. O TV Emura, né, Globinho, mano? O TV Emura, Globinho. acho que só. Ele apresentou a TV Globinho um tempo. E aí, eu Ele conheci sorteava ele... videogame também? Aí era o outro japonês. Era japonês concorrente, né? PlayStation. E aí era um cara que gravava comigo, eu ia muito no SBT, ia muito na Record, fiz Rede TV, o programa da Luciana Gimenez, fiz algumas coisas aí nesse meio, mas quando era moleque, até meus 21 anos aí. Aí depois segui a vida, fiz outras coisas, aí foi quando eu entrei também no mercado automotivo. Comecei no pós-venda da GM, depois fui para Ampre, fabricante de caixa de direção. Na Ecopads, pastilhas de freio, passei na Tacal, fabricante de peças para motor, fui passando por algumas indústrias aí, trabalhei na Ajusa, e a última, mais recente, foi a IRB, né, concorrente do Dan aí. Sim. Então vocês concorriam. Aí nesse- O tempo que a gente ficou fora do ar, a gente A virou gente virou concorrente. concorrente. Caralho. E a gente voltou justamente quando o Felipe saiu. Quando eu saí. Os compliances da vida. Mas aí você Ele não... tinha e eu tinha compliance. Mas nesse período vocês não puderam trabalhar juntos ou não Não, trabalharam? aconteceu A- de. foi uma Foi na coincidência. mesma época, né? Foi uma entendi. coincidência Foi de uma ser na mesma época. coincidência. Mas, até porque nesse meio foi quando o canal foi hackeado, aí a gente parou de gravar e tal. Bom, mercado automotivo, eu tava na IRB, eu tive uma grande oportunidade assim na IRB, porque eu não tava no Brasil. Tive a oportunidade de gerir a empresa, gerir a operação da IRB nos Estados Unidos, na Flórida. Então, Bacana. você pegar a empresa, pegar o produto e a marca e desenvolver ela do zero num produto, numa outra língua, cara, pra mim foi uma experiência assim sensacional, né? Você E fazer você tem influência no inglês? nada.
Nada? Vendi em espanhol. Caraca, aí é difícil. Aí Era desafio, difícil, né? é um baita desafio, porque eu não falo inglês fluente. Meu inglês é o básico. E aí eu me virava no espanhol, que aí é uns 60, 70% que eu sei também, não sou fluente. Mas assim, cara, desenrolava. Eu fazia o que tinha que ser feito, né? E, cara, você vender $50 mil de produto, né, no distribuidor, cara, que o cara era especialista em radiador, no caso. Cara, uma puta experiência. Eu fiz vídeo no dia. Falei, cara, isso aqui que eu tô vivendo é uma coisa que, cara, muita gente no Brasil não viveu e tem vontade porrada. de viver, sabe? Foi bem legal. Depois eu voltei, né? Voltei na época da Automec, voltei pro Brasil. Não consegui retornar para os Estados Unidos para voltar para operação. E fiquei como gestor na IRB aí por um tempo, até dezembro. E agora estou disponível no mercado. Então, o pessoal que tá precisando aí de alguém. No uma acessório, trabalharia no experiência. acessório? Fácil. Olha lá, Fácil. tem muito. Tem Automotivo, distribuidor assistindo, tem fabricante aqui Som, assistindo. visitava na época da Philips. Aí, então, Aí. quem tiver interesse aí em conhecer Vendo o aqui. Felipe, saber do currículo, né, e alguma vaga disponível. Exatamente. Pode chamar que bastante experiência Mas na você, parte você quer comercial e trabalhar. marketing. Aliás, tem uma vaga na Expex, já que na verdade a gente já divulgou semana passada, que é uma vaga para supervisor de vendas. Aí. Aí, ó. Tá dentro do que eu procuro. Que eu falo que eu tô procurando é coordenador, supervisor ou gerente, né? Porque é dentro do que eu trago de experiência, né? Desenvolvimento do mercado e marketing, né? Que eu vou trazer a minha parte de marketing. Então, essa vaga já está aberta. Eu vou até passar o seu contato para o Alexandre, que é o dono da empresa. E ele está buscando. Estar fechado a vaga ou não vai depender de você. Exatamente. Exato. A vaga está aberta, né? E então já vou até passar o contato para você lá fazer apresentar o seu currículo, Bate-papo, lá, vamos bate-papo embora. com ele, tá bom? Gente boa demais, também patrocinador do projeto. Legal. E você, ô Daniel? Vamos lá. Eu vim do mercado farmacêutico, né? Trabalhei no farmacêutico 5 anos. E aí eu saí do farmacêutico, já não achava que era muito minha cara o farmacêutico, né? Arte É um comercial mercado um mesmo. pouco diferente. Eu trabalhava, na época era promotor no farmacêutico. E já era um mercado que eu não achava tão legal, muita vaidade, e não tinha muito a ver comigo. Mas eu falei, pô, mas já tô 5 anos, tô começando uma carreira e tal. Mas eu falei, sou novo, então a hora de tentar mudar pra ver outras coisas é agora, né? Esperar passar demais, Pior né? que nessa época não existia nem os Monjaro, né? Não existia. Eu peguei Nossa, a estaria época, ó, na época que eu Só com o trabalhei, Fabião. na época que eu tava saindo do farmacêutico, foi na época do influenza, do H1N1, e eu trabalhava na GSK, que foi a empresa que desenvolveu a vacina, né, para H1N1. E a gente trabalhou muito na época, né, que a gente dava treinamento para farmacêuticos de alguns medicamentos. Porque começou com a vacina, depois já tinha medicamento que vendia na farmácia, que você conseguia usar em casa. E a gente fazia treinamento desses medicamentos. E era um ritmo um pouco diferente, mas parecido. E aí surgiu uma oportunidade para ir para automotivo. Eu falei, vou arriscar. Era para ganhar ainda menos do que eu ganhava, né? Falei, vou arriscar. Vou testar novos ares, pelo menos para ver como é que é. Pelo menos vou nunca mais sair, né? Falei, comecei a nunca mais sair. Entrei via agência também, pela DMC, que era uma concorrente das Emits na época, né? E eu entrei com a Philips. Aí foi quando eu comecei a fazer um trabalho com a Philips. A Philips estava vindo com o mercado, além da parte de iluminação, a parte de acessórios, que foi quando começou a entrar o DRL no mercado, a parte de LED, que eles ainda estavam desenvolvendo algumas coisas de LED. Então, muita coisa de LED, eu visitava as lojas, a gente visitava as lojas com alguns protótipos de coisa que poderiam ser lançadas no mercado. Então, eram uns protótipos de LED, por exemplo, aqueles LEDzinhos que a gente vê nos faróis dos carros, né? Não um LEDzinho o ponto a ponto, aquele que é linear, né? Que eu nem lembro mais como que fala. Mas aquele LEDzinho a gente via com os protótipos com cores diferentes, variadas, e fazia umas pesquisas com a galera, tipo, que cor você acha que venderia mais na sua loja? Essa aqui, você acha que esse produto venderia ou não venderia? Aí desenvolver mesmo alguns produtos e depois a Philips ia pegando esses dados e começou a lançar no mercado esses produtos. Eu vou falar, eu tentei nessa época muito contato com a Philips, cara. Sério? E eu tinha uma barreira gigante, mandava e-mail, mandava mensagem. A Philips, ela sempre foi muito fechada para algumas coisas. Nós éramos em 5 em campo, acho que era 5. Era 2 em São Paulo, dividido São Paulo no meio. Minas Gerais,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, fazia Rio e Espírito Santo, o promotor de lá, e no Paraná. Então, basicamente, era a equipe que a gente tinha Brasil. Era uma equipe enxuta, pra você pegar o tamanho do Brasil, né? Enxuta, olha lá. Hoje eu sou praticamente eu na rua, o Brasil inteiro. Mas é um outro trabalho, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho na parte de acessórios. Então eu visitava autopeça, visitava distribuidor de autopeças, visitava distribuidor de acessórios, visitava loja de acessórios, visitava motopeças, porque assim, iluminação tinha em tudo, né? Então fazia treinamento também na parte da Philips. Aí depois já fui entrando pro lado de mecânica, né? Aí foi quando eu entrei na Mubenzani, já trabalhava com parte de suspensão. Aí que eu fiz Senai, já falei, preciso aprender mais de mesmo. Trabalhar com acessório é um pouco mais tranquilo, porque era iluminação, né? Então era um pouco mais tranquilo do que em relação à mecânica, né? Eu preciso me especializar. Aí fiz curso de mecânica, comecei a me especializar mais. Aí fui entrando cada vez mais para mecânica e não saí. Depois entrei para Anroy, que foi bomba de óleo. Aí já entrei em motor, que aí já foi complicando, foi subindo o nível, né? Aí foi motor, fiquei 5 anos na Anroy. Depois da Anroy eu saí para ir para Driveway, fiquei mais 2 anos na Driveway. Tive uma breve passagem na pandemia pela Perfect, que era as doações de suspensão, né? Mecânica de suspensão pivô, terminal, barramento. E aí depois eu virei coordenador na SK. Vocês conhecem a SK, né? Então fui coordenador na SK, um projeto que eles tinham de parte elétrica. Então eles estavam desenvolvendo um projeto, me chamaram para coordenar esse projeto. Fiquei quase 1 ano lá na SK e saí para ir para a NTN, que eu já tô quase 3 anos, tô indo pro 3º ano, que é rolamentos. Agora essa história, mais 6 meses você se aposenta, né, cara? E porque eu não comprei pra trás ainda. Não, eu brinco. Ou monta o carro sozinho, a marca dele, mano. Já sabe um pouquinho de tudo, né? Então hoje eu sou consultor técnico comercial, né? Então dou suporte Sempre na área comercial? E sempre na área comercial. E aí, só que eu sempre me envolvi muito de curioso na área técnica, né? Então fui fazer alguns cursos, então eu sempre estive ligado ali na área técnica. E hoje eu tô nas 2 áreas, né? Tanto comercial quanto técnico. Então um abraço pra galera da NTN lá. Legal. Só vou dar um recadinho aqui, Fique Daniel à e vontade. Felipe. Rapidinho. Luiz, galera, eu gostaria de agradecer os profissionais que contribuem com a existência desse projeto, os nossos patrocinadores, tá bom? Pessoal, você já pensou em vender baterias na sua loja? As baterias de lítio da Olympus Energy são excelentes para aumentar a lucratividade. Elas são bem mais leves, duram até 10 anos e garantem a segurança com um BMS bem ajustado. Para quem não sabe, BMS é o que garante que aquela bateria não vai superaquecer ou também não vai perder performance lá, tá? Então ela nunca vai explodir, nunca vai acontecer nada disso, porque ela tem um sistema que garante esse controle, tá bom? Então, qual que é a vantagem, pessoal, de trabalhar com baterias de lítio? Elas são muito menores do que as baterias de chumbo, tá? Então, para fazer estoque disso é muito melhor. Você vai poder oferecer para o seu cliente, falar que a bateria ela não é muito mais cara do que as baterias de chumbo, e porém elas vão durar muito mais, 5 vezes mais do que as baterias de chumbo, vai durar 10 anos. E você também começa a atrair um público de motocicletas para sua loja, tá? Então, se você hoje não faz um trabalho com moto, você vai começar a fazer um trabalho e também ter uma margem de lucro muito legal, tá bom? Então, para você entender mais, entra lá no site da Olympus, www.olympusenergy.com.br. Acessa lá o site, tá? Quem lá tiver curiosidade, eu passo o contato do Robson, que é o promotor técnico deles, tá bom? Então, várias lojas estão... O próprio Claudinho mandou mensagem esses dias aí. Acabei de mandar. Mandou mensagem agora. Você vê, ele pediu o contato do Robson e tá mandando ao vivo a mensagem pro Robson. Sincero, né, mano? Olha aqui, ó. Você vê, olha lá. Agora que eu lembrei, porra. Ele vai conversar no meio da live aí, tudo aí, ó. Então, mas assim, quem sabe faz ao mas vivo. ó, Não, é você não isso aí, esquece, ó. cara. Faça como o Claudinho, mande mensagem pro Robson lá também, porque o Robson vai te explicar tintim por tintim como você vai ganhar bastante dinheiro com baterias de lítio, tá bom? Agora, pessoal, eu gostaria de agradecer É uma bateria de lítio diferenciada, né? Porque não é aquela que explode mesmo. Não. É uma bateria de ferro fosfato, tá? Não de lítio cobalto. Porque o que acontece? O pessoal tem aquelas propagandas na internet que estoura tudo. Sim. Antigamente ela não era de Ferro de fosfato, era lítio cobalto. E aí essa pegar fogo. Por mais que tenha o controlador, se a bateria
for com uma substância que pega fogo, não tem como. A Quantum, a Quantum, que é a dona da marca Olympus Energy, ela desenvolveu um BMS específico para o tipo de bateria deles. Então você nunca vai ter superaquecimento ou perca de performance, porque ela está controlando isso, entendeu? Legal. Então, por exemplo, ela não vai passar até é importante de vender na loja isso, porque até com o multímetro você na hora vai medir a voltagem lá da moto, você vai, o próprio instalador vai perceber que tá com uma voltagem acima e que não dá para instalar a bateria de lítio. Mas só um instalador consegue fazer isso. O consumidor final comprando, ele não tem esse conhecimento, mas ele vai ter a garantia da bateria, mas o instalador poderia identificar esse tipo de problema e mesmo a bateria de lítio cobalto não explodiria se tivesse sido vendida nas lojas. Mesmo assim, a bateria de ferro fosfato, ela não explode. Se ela, em último caso, ela der um problema, ela só vai sair uma fumacinha dela ali e ela vai perder aquela bateria, mas ela não explode, não gera chamas, né? Sim. Tá bom? Então manda lá mensagem pro Robson, fala com ele lá. Mais segura, né? Muito mais segura, é 100% segura, tá? E ela tem uma ótima lucratividade e ela dura 10 anos na moto, tá? Então, e ela nunca vai dar problema na moto. Então, sempre, a partida dela, tanto que na hora que você dá a partida, é uma partida imediata, entendeu? Não tem aquele... Não, é dá a partida imediatamente. Pegou. Bateu, É a pegou. empresa colocando a segurança em primeiro lugar, né? É isso aí. Então é a Quanto, né? A Quanto é a mesma, é a Quanto lançando essa marca no mercado. Legal. Bacana. Né? Parabéns, Então, Aquan. e também, pessoal, eu queria agradecer a Helm Áudio, do Edu Hirai, que está aqui na live com a gente. Quando o assunto é alto nível, a Helm é referência no nosso mercado. Representante das marcas mais respeitadas do mundo, como Hertz, Altson e Morel, ela entrega tecnologia de ponta, potência e fidelidade sonora para transformar qualquer carro em uma experiência musical verdadeira. Soluções que unem inovação, potência e acabamento impecável. A Helm está sempre trazendo para o Brasil o que há de mais moderno no mundo do áudio, garantindo uma experiência única para apaixonados por música e performance. Pessoal, quem ainda não conhece a Symphony, a nova marca da Helm, nova não, que já tem um tempo de mercado, né? A maior parte dos distribuidores estão aderindo à Symphony, né? O próprio Claudinho hoje veio com uma informação, né? Que foi você, né, Claudinho? Ou não, foi você? Qual informação que é? Não, Que- foi eu. Foi você que falou Que é a da nova. Isso, da nova, né? Que tá Não, é um baita produto, cara, que tem toda a expertise do Edu Hirai aí. A gente já trabalha com a Symphony, acho que já faz 1 ano e meio pra mais, cara. Baita produto que vai bem sem amplificador, vai muito bem com amplificador. Tem um Twitter com uma qualidade sem ser estridente. Eu vou te falar que em alguns casos ganha até da Hertz, cara. Olha, Pro gosto, assim, né? Dependendo Sim, do gosto sim, sim, musical. Muitos clientes preferem ele. E com a qualidade que o Edu entrega, inclusive com política comercial. é isso aí. Ó, é vamos muito falar, interessante. a gente sempre é justo nesse projeto. Muito antes do clube vir falar de política comercial, o Edu já falava lá atrás. Legal. Você entendeu? Só que o Edu não tinha esse canal de comunicação para falar para todos os profissionais. Mas o Edu sempre se manteve firme, mesmo com a tendência. O lojista vai acabar, ele nunca arredou o pé. Sempre bateu nessa tecla de política comercial. E todas as vezes que ele vem na live, ele reforça essa importância. E hoje, como a política comercial, a gente está trabalhando para que isso seja o primeiro argumento de venda. Trabalhar com Symphony é uma decisão excelente. E pra sua loja. até para ele abrir distribuidor era muito difícil. E graças ao clube também, por exemplo, a Audioparts é um distribuidor, agora esse Florianova A nova. também tá com a gente. Então, assim, ele também tá se juntando a pessoas que estão parecidas com a gente. Sim. Mesmo Entendeu? propósito, né? Isso. Então É eu isso aí. acho que. Acho não, já é certeza que esse daí é o caminho, sabe? É isso aí. Não, a gente está fazendo de tudo para que esse seja o caminho, porque aí os profissionais mais justos do mercado e aqueles que querem realmente construir um mercado vão estar se destacando no mercado e estimulando os outros a fazerem o mesmo. A gente não quer, a gente não demoniza ninguém, a gente demoniza o comportamento. Mas ninguém é apontado. Então, se a gente só quer que você venha pro nosso lado, por esse caminho que a gente acha justo. Pra ficar cada vez mais forte o movimento, né? Isso, mas a gente não vai demonizar ninguém, a gente não aponta dedo pra ninguém. Pra desde ninguém o começo. morrer, né, mano? Senão daqui a pouco não tem mais loja de som. É isso aí, entendeu? Isso aí. Todo mundo ter a sua Questão de lucratividade. sobrevivência também, né? É isso aí. Então, um abraço pro Edu, tá?